Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoito Trigolino. Tão gostoso que não dá pra falar. Big Ben. Celular barato é na Big Ben. Laboratório Amaral Costa. Saúde é uma questão de felicidade. Colégio Ideal. Sou ideal toda vida. Toda vida ideal. Midway. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje, ao lado dos companheiros Valmir Rodrigues, Gerson Nogueira e Rui Guimarães. Queremos também a sua participação, utilize os nossos canais de comunicação pelo SMS, envie RBA mais sua mensagem para 72262 e participe também via Twitter, @Bola na Torre. A partir de agora, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, aqui na Supertela LG, conferindo um único jogo desta quarta rodada neste domingo, pelo grupo A2, Remo 0, Guarani de Sobral 1, jogo realizado em Bragança. Nós teremos o complemento desta quarta rodada na terça-feira com o jogo Interporto e River, que será realizado em Porto Nacional para fechar os jogos de ida. Classificação neste momento apresenta o Guarani de Sobral, que até a semana passada não havia pontuado, venceu 2 e agora é o primeiro colocado, com 6 pontos e 2 vitórias. Em segundo está o Moto com 6 pontos e 1 vitória. Então são os dois classificados neste momento, ou seriam os dois classificados neste momento. O River é o terceiro com 5 pontos. Em quarto está o Remo também com 5, mas perde no saldo para o River. Em quinto, o Interporto com 1 ponto. Já teremos no próximo final de semana o início da fase de volta. Aí está o jogo de terça-feira que eu falei, Interporto e River, lá em Porto Nacional, às 20h30, fechando esta fase de ida. No domingo, o Remo vai ao estádio do Junco, em Sobral, para enfrentar este mesmo Guarani, já começando os jogos do segundo turno. O Remo joga contra o Guarani, fora, depois fará 2 jogos em casa, que podem nem acontecer, esses 2 jogos podem nem ocorrer mais em Bragança. O Remo já pensa num plano B, porque os jogadores alegaram problemas de ajustes em função do gramado, declararam que isso atrapalhou muito a vida do Remo. É um assunto até para a gente discutir aqui, mas enfim, o Remo vai enfrentar na sequência o Interporto e o River, ou River Interporto, nos dias 7 e 14 de setembro, e no dia 21 encerra sua participação nesta primeira fase, esperamos nós, enfrentando a equipe do Motoclube lá em São Luís. É a sequência de jogos do Leão Azul. Vamos ver aqui o único gol da partida deste domingo, jogo realizado no estádio Diogão, em Bragança. O Guarani de Sobral fez o seu gol, um chute do Tininho, ainda no primeiro tempo. E o goleiro Mike Douglas, inclusive, assumiu a responsabilidade pelo gol, entendendo ele que foi uma falha individual, e ele se responsabilizou pela derrota do Clube do Remo, mas o técnico Roberto Fernandes colocou na conta do grupo o resultado. Aliás, um resultado muito ruim e preocupante para o Leão Azul. Qual é a avaliação de vocês? O que é que aconteceu mais uma vez? E mais uma vez estamos aqui para chorar na torre, né, João? Eu acho o seguinte, Guerreiro, o Remo, que não, desde o primeiro jogo contra o Moto, lá mesmo em Bragança, o Remo não convence, né? Um time sem criatividade, sem jogadas. Eu sempre penso o seguinte, um time que não tem grandes destaques individuais, ele tem que caprichar muito nas jogadas ensaiadas. Isso tem a ver com treino, isso tem a ver com repetição. Bola aérea, né? Jogadinha de escanteio, aquelas coisas todas que estão nos manuais. O Remo teve, se não teve tanto tempo, até mesmo antes
no período da Copa já houve aquela brecha, mas aí veio a competição. Agora, houve essa nova pausa que permitiu 15 dias aí para trabalhar, para recuperar jogadores. E o Remo fez aquele amistoso contra a seleção da Etiópia, né? Acabou usando muito mais jogadores que não ia precisar. E isso a gente comentava no próprio cartaz esportivo, né? Vamos ir lá na Rádio Clube, aqui mesmo questionamos que um jogo como aquele deveria ter sido usado para trabalhar ainda mais, para ver se consolidava mais o entrosamento do time titular. Aí chega o jogo hoje, a escalação estava desenhada de um jeito, a dúvida era no ataque, né? Se entrava o Pati e tal. Não entrou o Pati. E aí o Roberto Fernandes entra com aquela formação. Reis, Marcinho e Ratinho no meio. Potiguar no meio. O Reis, desde que voltou, a não ser num dia que ele foi improvisado e tudo, e acabou até... Mas não é um jogador que passe confiança e que tenha a criatividade como forte, numa área do campo que é necessário ter criatividade. É necessário saber passar bem, né, conduzir o jogo bem, e ele não está fazendo isso. Pior ainda foi o glorioso Marcinho, que entrou também, não disse que veio. Perdido, né? Perdidaço. Não... Acho, inclusive, que não dá para a gente só falar mal dos jogadores. Eu acho que isso tem a ver com organização, com a formulação desse time. Como é que o técnico está vendo o time do Remo? Porque, olha, já é tempo, desde o Campeonato Paraense, mesmo com as mudanças que o elenco do Remo teve, para que o Roberto Fernandes dê uma identidade a esse time. O time do Remo muda todo jogo, né? Ou entra, nunca se sabe. O único que não sai é o Leandro Cearense, né? Lá no ataque, geralmente entra com ele. Mas no jogo de ontem, à tarde, em Bragança, ficou evidente que o Remo não tinha uma jogada de aproximação, não tinha criatividade, não tinha criação no meio. E isso não é culpa do campo. Não. E, claro, atrapalha, mas atrapalha para todo mundo. Eu né? estou olhando as imagens e, sinceramente, olha, já tivemos muitos jogos de campeonato no Diogão, quando o Bragantino participava e tudo. Eu não lembro do gramado do Diogão. Melhor do que isso aí, né? É, melhor que isso. Eu não também lembro. não estou lembrando. Olha, eu vou dizer uma Eu coisa. não estou dizendo que a bola não está quicando, eu estou percebendo que a bola... Foi, na trave, que a bola está quicando, que o gramado... Eu vou dizer mais, Guerreiro, aquele jogo contra o Moto que nós fizemos lá, eu fiz, inclusive, que eu fui a Bragança, e que choveu 2 ou 3 vezes, foi muito pior do que esse jogo aí. Porque choveu durante a partida e ninguém reclamou do estado do gramado. Olha, sinceramente, eu estou achando que o técnico do Clube do Remo está achando desculpas. Mas aí que tá, da onde é que vem a reclamação? É dos jogadores ou da comissão? Não, os jogadores reclamaram do campo, do estado do campo. Mas o técnico do Remo, no final do jogo, na entrevista coletiva e na entrevista depois que o Cacheado fez com ele reclamou de coisas numa contradição muito grande. Por exemplo, ele citou o fato de não ter colocado a princípio o Rony, porque ele tinha informações que a equipe do Guarani viria plantada, ou seja, iria administrar um resultado aqui. E que o Rony é um jogador de contra-ataque. Tudo bem, é um argumento que ele tem, mas por que ele colocou o Rony, então, quando faltavam 20 minutos para terminar o jogo? Ora, se o Rony não podia contra-atacar, ao contrário, estava atacando. Ah, claro, o Remo... Se o time veio para ficar plantado, que era óbvio, não precisava de informação nenhuma para saber disso. Né? E não tinha por que colocar o Rony. Até os auxiliares lá do Padim Cício sabiam que o Guarani viria fechado. Você quer ver uma coisa? O Ratinho não aguenta 30 minutos. Para que ele leva o Ratinho? Então, por que não coloca o Ratinho para um trabalho físico, para que ele possa se recuperar e depois entre... Rui, eu não achei legal também essa maneira um pouco... até agressiva, né, da declaração dele em relação ao Ratinho. Porque, olha, dos que entraram aí, não foi o pior, não. Tudo bem que ele disse que não acertou, mas o time do Remo não acertou nada, não foi só o Ratinho. E você viu o que ele disse do Ratinho? Jogou 30 minutos e perdeu uma jogada. Mas o Ratinho ainda perdeu e o Leandro Cearense, que jogou 90 e não perdeu nenhuma. O Ratinho se apresenta. Agora, voltando à questão do gramado. Você vê que o Remo, ele vê quantas vezes o Remo conclui. Ele conclui bastante no primeiro tempo e também no segundo tempo. E quem mais trabalhou nesse gramado foi o Remo, não foi o Guarani. Exatamente. Não foram os adversários. E foi quem mais teve oportunidade. Então, o que o Remo está precisando? Do último toque mais preciso, porque ele até que teve alguns lampejos de boas jogadas. Sabe, olha, o Remo vem descendo aí,
Vem, Você percebe nesse momento que a bola quicou. A bola quica. Você Poderia ter percebe. tido um cruzamento melhor se a bola não quicasse aí. Mas ela quica para os dois lados. Não é o ideal, claro que não é. Se tu tem uma equipe que precisa botar a bola no chão e tal. Agora, até essa argumentação fica prejudicada, porque o Remo também saiu na base da correria o tempo todo. Mesmo no primeiro tempo. Olha, cadê a marcação do Olha aí. volante? O cara pega a bola, perdeu a bola na frente no da início. área e não sai ninguém. Olha, tem 3 zagueiros, um em cima do outro. Dá uma olhada aí. Olha. Olha, Ele o cara ajeita pega a e bola não chega sozinho. ninguém, Tem ó. 3 zagueiros, um em cima do outro, ninguém marcando o cara que pega só. E com o campo ruim, Aí é pior. o Tininho chutou, né? Eu acho que o Mike Douglas, Falhou. ele falhou, mas foi uma bola difícil pelo local onde ela quicou, né? Exatamente, ela Ali, quicou em cima dele. em cima dele. Aí é complicado. Eu só acho que o Remo poderia ter... Eu lembro bem do Remo nas mãos do Roberto Fernandes, logo quando ele chegou naquela virada sensacional ainda no primeiro no Campeonato Paraense, quando ele reverteu a vantagem que o Independente tinha, quando ele venceu aquela partida no Baianão, que ele cresceu de produção e que ele foi para cima do Paysandu e conseguiu ganhar um título. Ali eu vi o Remo em condição de disputar uma Série D, apresentando um futebol parecido com aquele para chegar. Mas tinha Jonathan no meio-campo, que está sendo preterido, ninguém está entendendo por quê. E outra, tirando o Eduardo Ramos, que não está nesse grupo, o Remo pode ter exatamente aquele time e não está tendo, não está se entendendo por quê. E o time não está conseguindo jogar. Olha aí. E aquele já jogava, aquele já era um time pronto. E esse aí não está conseguindo. Com esse time do Remo. O time está sendo escalado O errado. cabeceio foi do... Acho do um zagueiro, não foi absurdo do a Max CBF Soares? aplicar esse tipo de punição aos clubes. O bandido que jogar bagulho para o campo é que tem que ser punido. Aí o Thiago Magalhães da Marambaia já fala do Paysandu, cabeça erguida, enfim, dizendo que hoje, segunda-feira, começa a arrancada bicolor rumo à Série B, é o Fernando do Jurunas. Remo perdendo, mas sou remista até morrer. É isso mesmo, tem que ser. Os grandes questionamentos do Clube do Remo ainda, que deixa a gente assim inquieta, é o seguinte, está vendo aqui, eu já vi o Thiago Potiguar batendo escanteio, esse agora, já vi ele conduzindo bola pela direita, sendo atrapalhado até certo ponto pelo gramado, já vi ele na condição de meia armando, menos na condição que ele costuma jogar, que ele se consagrou no Aí foi o lance que o Ratinho que é jogar perdeu. pelas laterais, Que lá na frente sendo jogador de velocidade. Você quer ver uma coisa? Aquele jogador de arrancada. Essa escalação do Potiguar no meio-campo do Remo, o Remo tem Reis e Potiguar, teoricamente, numa armação. Quem chuta dos dois, de longa distância? Não houve Nenhum. chute. O chute que houve foi o do Ratinho. Pois é. Então, aí ele tem lá dentro o Leandro e hoje entrou o Marcílio. O Leandro não pegou na bola e o Marcílio eu não sei nem se jogou. Porque foi escalado o O primeiro. Leandro, na verdade, foi prejudicado pela forma de jogar. Mas mesmo o Fica Leandro, muito mas isolado jogos lá na passados, frente. mas jogos passados o Leandro não vem jogando. Eu sei que É o ele é seguinte- útil porque prende os zagueiros. É. Mas espera aí, precisa participar. O Pati entra no intervalo do jogo e acaba fazendo gol. Eu acho que a opção do Roberto Fernandes por alguns jogadores, aquela coisa, todo técnico tem isso, né? Tem suas manias e tal, e a gente tem que entender, é assim mesmo. Mas por exemplo, não entendo a insistência com o Reis, porque acho que o Reis, nesse momento, ele é um reserva. E não é um reserva dos mais prioritários, não. É para uma situação de aperreio total. Tipo assim, no meio de um jogo como foi lá em Bragança, aquele dia contra o Moto, o Levi teve o problema, aí olha para o banco, não tem ninguém, o Reis, tá certo. Agora, o Remo entrando, depois de 15 dias, repito, tudo isso eu acho que pesa muito na análise desse jogo. O Remo ficou 15 dias de folga, trabalhando e tal. Teve aquele amistoso e tal, mas quem jogou mais era gente que não estava nem sendo utilizado. Então, você pega, Reis no meio, como lembrou o Valmir, cadê o Jonathan? O Jonathan... Não joga menos do que, por mas exemplo, não o joga Smoller. muito, não joga menos do que o Reis. É o que eu penso, o Smoller ainda é um volante, é um volante. Volante Ele é de aquilo- ofício junto com o Dadá. Agora entra um jogador como o Jonathan, que tem habilidades. O Jonathan é um volante diferenciado, é um volante que marca e sai muito para o É jogo. um segundo O volante. Jonathan hoje... É o chamado Está segundo esquecido. volante. Está esquecido. Quer dizer, o Remo, será que o Remo está no momento de abrir mão desse tipo de jogador, de qualidades? Outra coisa, a questão e do o Remo ataque. não terá ainda o Danilo Rios, seguramente, no jogo de domingo em Sobral. Não terá. Aquela informação, estava liberado, não foi nada, aí de repente chega na hora não pode. Não, e não deve ter condições... Não ainda. é grave, mas é demorado. É demorado. Vai fazer um trabalho de fisioterapia... Vai fazer um reforço muscular. Eu alguma acho que coisa. ele só vai... Agora, Guerreiro, Mas Se eu- ele, de repente, pode ser um risco. Podem colocá-lo em Sobral? Podem. É possível. Mas vai ser um risco. Vai ser um risco. Depois quer ver ele uma se contunde, você perde o jogador Ele com já seu tem, jogo. Marcos assim tem. assim ele já tem um Ratinho. O Ratinho já está nessa situação. Você quer ver uma coisa? Eu acho que nós,
Aliás, o Remo precisa cobrar mais do Roberto Fernandes. O Roberto Fernandes tem hoje, seguramente dessa Série D, os melhores jogadores. Em termos de ataque, por exemplo, o Remo tem 4 jogadores. Tá certo? Tem Rony, tem Pati, tem Leandro. Val Barreto. Se ele quiser o Potiguar. Tem agora o Marcinho, que chegou aí, tá aí. Tinha o Alvinho, que acabou indo embora. E o Ratinho já disse reiteradas vezes que ele é atacante. Pois é. Então ele tem Aliás, o Valmir 6 lembrou aquela atuação que eu acho que foi a melhor individual de um jogador no Campeonato Paraense, que foi aquele segundo tempo, aqueles 20 minutos do Ratinho contra o Independente lá no Baianão. Como atacante. Então a gente precisa de 6 jogadores, ele tem para tirar 2. Será que ele não consegue escolher? E ele quer mais um no lugar do Alvinho. Pô, mas tá aí, insistindo. Eu acho que ele deveria insistir para trazer um meia. O Remo não tem um meia. O Remo não tem um organizador. Ele está no Rios. Não, mas ele não tem o Rios. Pois é, mas acontece. Olha, o Rios jogou uma. Ele está considerando, no meio-campo tem Reis. Esse Rio pode virar Sertão. Claro, tem Reis, tem Potiguar, tem Rios. Vamos colocar o Jonathan como segundo, que não é o caso. Mas, pelo amor de Deus, Rui, não vamos considerar o Reis como o jogador da camisa 10. Não vamos considerar o Potiguar como esse camisa 10. O Remo está precisando de alguém que organize. Camisa 10 é o Rios. Mas é só ele. Eu vi ele jogar. Pois é, se machucou, não tem outro. Então, mas o Remo tem jogadores que pode se colocar lá. Agora, o problema todo é que ele não adapta o jogador na posição que deve ser e depois fica cobrando. Como? O Remo está improvisando ali no meio. Se você observar, ele bota 3 para fazer o papel de 1. Só que ninguém faz nada, porque não sabem fazer isso. O Potiguar é um condutor de bola, né? O Reis é aquele tico-tico ali. O Potiguar é um condutor de bola, mas ele pode ser um jogador mais útil, não conduzindo a sim, bola, com certeza. jogando exatamente pelas laterais. Hoje. Mas do jeito que ele está, olha, mas, eu nunca mas qualquer um ali vai ser. Porque... Eu acho que ele está sendo muito prejudicado, eu acho que o Thiago Potiguar está sendo muito prejudicado. Estamos chegando aqui à seguinte conclusão. Jogando. O tão criticado Eduardo Ramos, ao longo da temporada, está fazendo falta. Mas está fazendo falta, mas poderia estar fazendo menos falta. Se eu poderia armar. Eu acho que o técnico do Remo poderia armar o time com os 2 volantes, ele quer os 2 volantes, então tá, Dadá e o Michel. E ele poderia ter o Jonathan, como ele teve no Campeonato Paraense, como outros treinadores que trabalhavam com o Jonathan. Lembra que o Remo só tinha um meia de armação, que era o Eduardo. Mas o outro que auxiliava era o Jonathan quando estava em campo. Chegava. E o Jonathan saía para o jogo. Eu acho que esse que é o detalhe. Um jogo desse, contra uma equipe dessa, não precisa você jogar com 2 volantes. Se você escolhe lá entre Dadá e Michel e coloca o Jonathan com o segundo volante, mesmo que seja com o nome de volante, mas um cara que saia para o jogo, que saia mais, o Michel, ele quer ser o craque lá atrás, ele quer fazer aqueles lançamentos como o Pirlo fazia na Copa. Acho que ele olhou muito o Pirlo. Só que ele, na cabeça de área, ele tenta fazer lançamento. No jogo contra o Moto, quase o Roberto Fernandes entra em campo. Porque toda bola que ele pegava lá, ele fazia a tal da ligação direta. Então, não adianta fazer isso. Eu acho que se o Remo se armar com um cabeça de área, Dadá ou Michel, um dos 2, coloca o Jonathan de volta, que é um cara que corre muito, a gente sabe, que ajuda na marcação, e tenta descobrir o meio-campo. Quem é? O Potiguar, para mim, jogar no meio-campo não dá certo. Ele conduz demais a bola e não coloca ninguém de cara. Quem é que o Potiguar coloca de cara? Ele é um bom jogador individualmente lá pelo lado esquerdo. O Potiguar colocava todo mundo de cara pro gol no Paysandu, indo a linha de fundo. Linha de fundo. E cruzando. Ele não é homem de meio. As pessoas esquecem isso. É impressionante. O Reis nunca foi jogador de meio. O Reis era o antigo ponta de lança. Era meio atacante. Meio atacante. Então, eu repito, o grande erro está nisso. O Remo tenta substituir um camisa 10, botando 3 sujeitos lá, que na somatória não dão 10. Não vai dar 10 nunca. E aí acontece isso. Outra coisa, o time do Guarani de Sobral, por tudo que nós ouvimos na transmissão e pelos lances que a gente está vendo, é um time limitadíssimo. Um time devagar. É o que assusta, né? Porque o Remo está se atrapalhando com um time como esse. Você ouviu o final? Vocês ouviram o final da entrevista do Maurílio? É isso? O Maurílio. Aliás, vamos acompanhar aqui a análise. Você viu o final da entrevista dele? Vamos já acompanhar aqui. Nós demos muita sorte hoje. Nós estávamos com sorte hoje. Vamos acompanhar aqui. Não só o Maurílio, técnico do Guarani, mas Roberto Fernandes analisando o jogo. É uma tônica da Série D, as equipes visitantes jogarem no erro do adversário. E nós oferecemos esse erro, embora muito pouco.
embora muito pouco. No primeiro tempo nós oferecemos essa possibilidade de erro no gol deles, que foram 3 situações onde eu já conversei internamente os 3 jogadores que agiram de forma equivocada, né, no lance. E no segundo tempo, já no final do jogo, o time obviamente indo para o ataque a qualquer custo, oferecemos 2 contra-ataques que poderia ter ampliado e definido, né, o jogo. Mas fora disso aí, eu não vejo em nada o Guarani ter feito melhor do que o Remo para merecer a vitória. O Remo entrou em campo achando que iriam pegar uma partida onde um adversário que não iria sair tanto para o ataque. Nós tentamos igualar com o Remo na força, tentamos igualar na qualidade, conseguimos, né? E a única força que o Remo tinha, que a gente tentou também fazer uma marcação forte e conseguimos também, os atletas estão de parabéns, foi nas bolas paradas. Maurílio que, aliás, é bom lembrar, É um herói participou azulino, da né? campanha do título brasileiro do Remo na Série C em 2005. Fez inclusive um dos gols da vitória sobre o Novo Hamburgo na decisão. Bom, tem um detalhe. O Remo é o 4º colocado com 5 pontos, mas 1 ponto apenas a menos que o primeiro colocado, que é o próprio Guarani. Tem que torcer Guarani pro River não, tem 6 tem que pontos. torcer pro River não ganhar, mas O River vai jogar com o Interporto. Então, o melhor resultado é uma vitória do Interporto, aparentemente. ou empate. Mas também o Interporto pode pular para 4 aí, vai ficar um bololô danado. Deixar ali. o Remo agoniado. Aí o Remo pega o Guarani em Sobral, depois vai enfrentar o Interporto e o River como mandante e encerra contra o Moto. O Remo pode jogar em Macapá ou até em Manaus, esses 2 jogos como mandante. É um pedido dos jogadores para a diretoria vai buscar caminhos para dar essa opção de gramados melhor qualificados, né, para que eles possam atuar. Os jogadores, é o que os jogadores estão pedindo. Olha, eu acho o seguinte, É uma opinião minha particular, agora eu acho o seguinte, Macapá ainda vai lá, porque Macapá é muito forte, de fato, a colônia paraense, ligada em futebol. Você viu que agora o Paysandu, né, nesses jogos aí, o pessoal ficou até cobrando de lá, que o Paysandu não foi fazer o jogo contra o Curitiba lá e tal. Mas acho que é um risco imenso que o Remo corre. Por quê? São 2 jogos, o Remo vai depender desses 2 jogos em casa. Esses 2 jogos é que significam para o Remo permanecer na Série D e manter a esperança de, pelo menos, não perder essa vaga, né? Porque se ele sai nesta primeira fase, é outro sufoco no ano que vem de novo para voltar à Série D. Perde um gol desse aí. Sim. Você lembra depois de toda aquela novela? Mas né? será sempre um sufoco. Se o Remo não conseguiu acesso, Vai ele ser não tem vaga, ele vai ter que disputar no disputado campeonato. de novo. É Não aquele tem jeito. sofrimento. Então são 2 jogos que, olha, os jogadores podem até ter sua opinião, mas o Remo precisaria ter um calor de torcida. E a nisso. importância do jogo deste domingo, que o Remo perdeu, a vitória colocaria o Remo com 8 pontos e daria ao Remo um caminho para enfrentar o Moto na última rodada em São Luís classificado. Aí tem mais um detalhe. Dificilmente agora o Remo vai chegar em São Luís A não ser que classificado. ganhe o Guarani A não agora. ser que ganhe fora o Guarani. É. Mas se isto não ocorrer, dificilmente o Remo chegará classificado para enfrentar o Moto na última rodada. E aí, E amigo, o pior, ele, de certa maneira, ele botou novamente no jogo o próprio Guarani. Porque é o Sim. seguinte, o Guarani agora vai cheio de ambições para esse jogo lá na Claro. volta. Não, eu acho o seguinte, Complicou tudo. o Remo não adianta, eu penso assim, gramado bom como o de Manaus, por exemplo, não vai resolver problema de time que não acerta, rapaz. Senão o Flamengo não ficaria jogando boa parte do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, que só joga no Maracanã, e aí, qual é o problema? É o Maracanã, é o gramado? É o time, eu acho que o Remo precisa ter time. Antes de mais nada, o Remo precisa ter um time, não digo nem jogadores, as peças, que as peças estão aí. Um time que jogue de forma homogênea e que as peças se encaixem exatamente como elas devem ser, porque a gente tem visto aí, nem precisa ser especialista, o próprio jogador não vai dizer, mas se for perguntar intimamente para cada um, Potiguar não deve estar satisfeito do jeito que está. Tem outros jogadores que também devem estar mal no rendimento por causa disso, o próprio Reis, que o Gerson citou. Então, vai jogar mal no Campo da Tuna, vai jogar mal lá em Parauapebas, vai jogar mal em Bragança, vai jogar mal no Maracanã, em qualquer lugar. Se eu tivesse que responsabilizar alguém, eu não responsabilizaria qualquer jogador, não. Para mim era o técnico. Porque eu acho que o Remo está mal treinado. Olha, você viu quantas jogadas de cabeça o Remo está perdendo dentro da área? O jogador parece que não sabe cabecear. Isso é treinar. Olha aí, olha aí. Mas, olha,
Isso é treinamento. Essa foi a bola. Como eu lembrava aqui no Isso é começo, o treinamento, Remo teve rapaz. 15 Olha, dias olha. para afinar né? Para ajustar essa sintonia. Cabecear pra que baixo. é justamente isso, né? As jogadas de cruzamento na área, de escanteio, de falta. Você sempre Além tem de uma tá mal opção, né? escalado. Alguém que vai em cima do goleiro, vai para cima, o cara que fica no rebote. Isso a gente está acostumado a ver. E são coisas aparentemente simples. Outra coisa, olha aí. se um atacante como o Leandro Cearense, por mais esforçado que seja, a bola não está entrando, você tem o Val Barreto, você tem o Pati, bota um cara desses para começar. O Pati entrou também no Entrou jogo. no segundo tempo. Né? Bom, queria lembrar que o Remo joga domingo lá no Estádio do Junco às 17 horas. A CBF mudou, alterou o horário do jogo. O jogo seria às 16, passou para as 17 horas. E no próximo final de semana começa a segunda Copa Norte de Futebol Sub-20. Lembrando que o campeão vai disputar a Copa do Brasil Sub-20. O Paysandu acabou herdando a vaga com a desistência do Vilhena. E aí a Federação Paraense, em acordo com a CBF, refez os grupos. No grupo A, agora estão Trem do Amapá, Tarumã do Amazonas, São Raimundo de Roraima e Clube do Remo. E no grupo B, o São Francisco do Acre, o Americano do Maranhão, o Comercial do Piauí e o Paysandu. O Remo estreia sábado, os jogos serão todos do Souza na primeira fase, no estádio Francisco Vaz. O Remo joga sábado contra o São Raimundo de Roraima, às 16 horas, e o Paysandu estreia no domingo contra o Comercial do Piauí, também às 4 da tarde. Teremos as preliminares, serão sempre rodadas duplas. Então, no sábado, antes do jogo do Remo, tem Trem e Tarumã, e domingo, antes do jogo do Paysandu, tem São Francisco e Americano. Já já a gente volta para falar da Série C. O Paysandu tem um confronto importantíssimo amanhã em Castanhal contra o CRB. Já já voltarei. TV e som, som e TV. A Yamada tem LG em 10 vezes pra você. LG LED 47 polegadas Full HD e Time Machine 10 de R$ 259,90. LG LED 3D 42 polegadas com conexão HDMI e óculos 3D em 10 de R$ 234,90. Mini System LG X-Boom Pro Blue com 2.800 watts de potência, wireless e DJ Effect em 10 de R$ 389,90. TV e som, som e TV. Já sabe, em 10 vezes da Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Mirela, nosso dia a dia é você. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang.
Unimed Belém informa, o prazo para atualização cadastral foi prorrogado até o dia 29 de agosto de 2014. Assim, os titulares dos planos de saúde da Unimed Belém devem conferir suas informações e de seus dependentes através do site www.unimedbelém.com.br no link atualização cadastral. Para alteração ou correção de dados, encaminhe as informações atualizadas para o e-mail atualiza@unimedbelém.com.br e em caso de dificuldades, compareça com seus documentos originais e de dependentes na Estação Saúde Reduto, Sítio à Rua Manuel Barata, 1508 ou ligue 4009-5245. Unimed Belém. Chegou a hora de mostrar todo o seu talento. Estão abertas as inscrições para o 6º Festival de Música Popular Paraense. As inscrições vão até o dia 10 de setembro. Inscreva-se nas lojas classificados TEM, RBA Almirante Barroso, Pátio Belém, Castanheira, IT Center e Amada Plaza, Formosa, Augusto Montenegro e Cidade Nova. Informações: diarioonline.com.br/Festival de Música. Prepare-se para mostrar todo o seu talento no maior festival de música do estado. Realização RBA. Patrocínio Vale. Série C do Campeonato Brasileiro, vamos conferir aqui os resultados de mais uma rodada do Grupo A. Cuiabá 1, Fortaleza 1, Salgueiro 1, Águia 0, gol do Elvis. Asa, na estreia do Vica, 13-0. E Botafogo da Paraíba, 1, craque de Catalão, 0. Aquele que iria, mas não foi, o craque. Bom, classificação, o Fortaleza em primeiro, com 23 pontos. Em segundo, o Botafogo da Paraíba, com 20. Em terceiro, o Cuiabá, com 18. Em quarto, o Salgueiro, com 16. Este é o G4, aqueles que se classificariam, então, para a segunda etapa, se o campeonato terminasse hoje, se esta primeira fase terminasse hoje. Em quinto, o CRB, com 15. CRB saiu do G4, em sexto Asa com 12, em sétimo Paysandu com 10, em oitavo 13 com 10, em nono Craque com 8 e em décimo o Águia com 8. Paysandu vai enfrentar o CRB, Paysandu pode pular para sexto posição, lugar, né? Fica à frente do Asa. É o jogo que complementa esta 11ª rodada. Amanhã ou hoje, já estamos aqui, faltando 9 minutos para 1 da manhã. Então, Paysandu e CRB vão se enfrentar no Maximino Porpino Modelão em Castanhal às 21h30. Jogo importantíssimo para o Paysandu. No domingo, o Paysandu vai enfrentar o Asa em Arapiraca. O jogo será às 19 horas. No próximo domingo, Vica contra Mazola Júnior. E na segunda-feira, dia 25, o Águia enfrenta o Fortaleza, vai receber o Fortaleza em Marabá, no Zinho Oliveira. O Águia, até nisso, está complicada a vida do Águia. Vai receber o melhor time do grupo, né? O Fortaleza, no jogo da próxima segunda-feira à noite, 21h30, lá em Marabá. O Paysandu trabalhou neste domingo à tarde, focado na partida de amanhã em Castanhal. Vamos acompanhar a matéria. Ao estilo Mazola Júnior de trabalhar, a primeira parte do treino foi de portão fechado. Somente 1h30 depois do início das atividades, que a imprensa teve acesso ao gramado. Situação que dificultou saber qual time Mazola vai mandar a campo nesta segunda-feira contra o CRB. Nem mesmo o lateral Iago Pikachu e o volante Zé Antônio, que ficaram de fora contra o Coritiba pelo 3º cartão amarelo, e o meia Everton, recuperado de uma lesão no nariz, estão garantidos no time. Mistério total sobre a escalação. Vamos esperar para decidir aí momentos antes do jogo. O adversário que vem numa crescente grande no campeonato, como nós dizemos, né, encaixou. Muito bem postado no sistema defensivo. Jogadores de muita qualidade do meio para frente. Adversário duríssimo. Por isso que também tem 15 pontos, né? Uma vitória contra o CRB deixará o Papão próximo dos 4 primeiros colocados do Grupo A. A volta do torcedor aos jogos pode ajudar os bicolores a iniciarem a arrancada rumo à classificação. A volta do torcedor é muito importante num clube que está nessa situação que o Paysandu está. Então a gente espera que, com o apoio do nosso torcedor, um apoio consciente, né, que nos ajude, sem dúvida alguma, a conseguir essa vitória. A torcida do nosso lado vai ser uma força a mais. Com certeza a gente vai empurrar o nosso time para a vitória, que agora já passou da hora, né? A gente precisa da vitória e tem que ser segunda-feira.
Mas o adversário desta segunda-feira ultimamente não vem trazendo boas recordações aos bicolores. A última vitória do Paysandu contra o CRB foi no Campeonato Brasileiro da Série B em 2001, ano em que o Papão conquistou o bicampeonato da competição. De lá para cá foram mais 5 jogos, com 4 vitórias para o Galo da Pajuçara e um empate. Para o atacante Denis, tabu existe para ser quebrado. E mais do que nunca vai ter que ser quebrado de todo jeito, porque a situação que a gente se encontra no campeonato não pode adiar, não pode deixar passar, tem que ser segunda-feira a vitória. A gente está bem preparado, está bem focado para chegar no jogo e fazer uma grande partida. É fundamental que o Paysandu conquiste uma vitória. Aliás, o companheiro Zaire Filho colocou no seu Twitter que amanhã, ou hoje, né, o Paysandu completa 100 dias sem vencer na Série C. É verdade. 100 dias. No ano do centenário do Paysandu, 100 dias sem conquistar. O último jogo foi contra o Asa. E tem que quebrar esse tabu. É constrangedor, né? Porque o 100 dias tem que jogar 100 quilômetros de distância. É muito 100, né? É muito 100. Agora, para os adversários, isso vale também um pouco para o que a gente falou no caso do Remo. Os adversários que o Paysandu pegou, não era para estar tanto tempo nesse jejum. O craque, por exemplo, eu estava vendo a declaração do Maurílio, que o Rui até chamou a atenção, que ele deu muita sorte e tal. Rapaz, o Maurílio dizendo que deu muita sorte, quer dizer, não esperava um trunfo contra o Remo. O cara do craque, o treinador do craque saiu daqui soltando pistola com 0-0. Ele pensou que ia se levar uma sonora goleada. E isso não aconteceu. Quer dizer, ainda tem adversários que chegam aqui e dizem, bom, mas é o Remo, mas é o Paysandu. E eles não se fazem valer com essa força, nome, né? É porque já não somos mais. Exatamente, é isso. Mas olha, sabe como eu comparo tudo isso? Dá uma olhada no tempo. Olha onde é que está se treinando. Com todo respeito ao Casa, que a gente sabe que há um esforço muito grande lá do japonês de ceder o campo, o gramado é bom, mas isso aí não é local para um clube da tradição, até da categoria do Paysandu, está treinando. Peraí. Cadê um centro de treinamento, uma coisa mais? Aqui você não vê nada, isso aqui é um quintal, pô. Está se treinando uma equipe da Série C num quintal? Você me desculpa, eu acho que a estrutura precisa começar a ser feita. Agora eu penso que o Mazzola, a volta do Mazzola, como sempre ocorre, a chegada do treinador, no caso dele mais ainda, porque é um treinador que teve, né, uma boa passagem, tem um comando, tem um controle desse elenco, conhece quase todo mundo. A gente vê até o exemplo, né? O Vica sai daqui completamente zerado, chega lá e mete 3. Então, e o Paysandu vai enfrentar o Ademir Fonseca. Exato. Aí. O Ademir Fonseca, você sabe que tem umas histórias em Ademir relação Fonseca e seus Blue Caps aí. É verdade. E o Ademir Fonseca já ganhou nessa Série C aqui. Ganhou o Águia, né? Lá em Marabá. Então, é um time que vai jogar fechado, claro, ali, esperando. É que nem mal comparando, é que nem o Guarani de Sobral. Vem e espera da tal uma bola, né? Eles vêm buscando isso. Eu acho que bem comparando. O Paysandu pode amanhã esperar. Mas o jogo do CRB é assim. Mas olha, o CRB... Agora, o CRB, em tese, é um time mais qualificado. Eu não vim pra cá. Daí o meu mal comparando. Mas esse negócio até pela questão da divisão, né? Essa bola, Jefferson, essa uma bola, talvez não seja só uma, sejam várias bolas. Aí é que dá a preocupação. Não, mas já chega a bola de hoje do Tininho, né? Eu estou falando isso pela qualificação. Por isso o programa vira chora na torre, né? Chora na torre. O CRB não é o craque. É o que tem sido ultimamente. O CRB não é o craque. Não, o Guimarães deve vibrar com essa história. Mas acho que a volta da torcida, mesmo, lógico, lá em Castanhal, à noite, sempre na segunda-feira, mas vai ter um barulho, pelo menos, vai ter um ruído qualquer. Olha, eu que não vou jogar, estou animado. Não é possível que os jogadores não se animem com a presença do Não, e o Djalma, eu vi uma declaração de Djalma, que aliás reproduzimos, eu até comentei isso Djalma foi muito contundente, muito peremptório em dizer que agora sim ele está motivado. O que é sempre um perigo quando um jogador fala isso, né? Porque, vem cá, por que não estava antes? O que aconteceu? O Djalma não vinha jogando, ele estava machucado, jogando, e agora ele vai voltar, sabe qual é essa colocou, né? Mas você sabe por que essa declaração? É porque o Vica colocou o dedo no suspiro do problema dos chinelos, entendeu? Inclusive o problema dos chinelos que foi colocado lá, um remédio que o Vica deixou, um tal de Vicalite. Então não fica mais ninguém no departamento. E agora foi a grande contribuição do Vica, a passagem dele foi essa, né? Limpar o departamento médico. Mas se a diretoria do Paysandu não consertou o que estava acontecendo lá de chinelinho, não vai adiantar nada. Se vai voltar, o que você tem é que já consertou. O CRB já treinou hoje, treinou em Belém, no Bainão, se preparando para o jogo, enfim.
O CRB quer voltar pro G4, é bom lembrar isso. Tá lá pertinho. Caiu. Ele perdeu a posição pro Salgueiro por causa da vitória do Salgueiro sobre o Águia. O Paysandu tem a grande chance de passar para 13 pontos e segurar o CRB. Segurar o e CRB também com não 15, se o Salgueiro vai ficar com 16. E não então o Paysandu exatamente. volta a aspirar. E não se distanciar do bloco dos 4, porque o bloco dos 4 começa com 16. Agora você então já... o Paysandu mais não do pode... que isso, eu acho que o Paysandu, ao vencer o jogo, vai ser um jogo, eu concordo com você, jogo dificílimo. Não tem negócio de facilidade, muito pelo contrário. E nós já sabemos disso de antemão, ninguém tem dúvida. Mas uma vitória, além de colocar o Paysandu com a possibilidade de brigar por uma das 4 vagas de novo, afasta o Paysandu dos 2 lá de baixo. Estão com 8. E ele vai a 13. Fica a então, 5 pontos. Nós temos que estar naquela história de um olho no peixe, outro no gato. No gato. Ele tem que ficar com o peixe no gato, o outro na frigideira, porque tem um detalhe. Vocês lembram que aquela linha que estava bem tênue de quem está na intermediária, está perto do rebaixamento, mas o Paysandu passou pelo menos umas 3 rodadas a uma vitória de chegar no G4. Só que isso não acontece mais, porque tá começando os a distanciar. do G4 já estão se distanciando. Porque o Paysandu não consegue vencer. Exatamente. O Paysandu já está a 6 pontos do G4. Ele esteve num período que ele estava lá atrás, mas a 2 só. 2. Agora não. E 2 para cima e 2 não para pode baixo. correr o risco de passar em branco nessa rodada, porque aí as coisas complicam mesmo. E vai chegar um tempo que, se ele vencer 2, ele pode até não chegar no G4, mas se ele perder 2 seguidas, ele chega na zona do rebaixamento. Agora, o Mazola está fazendo mistério para a escalação, mas de repente o Mazola pode até surpreender e não jogar com 3 volantes. Acho ele difícil. Pode jogar com 2 volantes e 3 meias. Acho que só um atacante. Essa é uma verdadeira instituição mazolista. Ele já fez muito isso na época do Lima. 3 zagueiros. Na época do Lima, ele fez muito isso. Ele vai jogar com quem? Ele vai jogar com 2 volantes. Não, mais ele foi um mistério o Djalma de hoje. Não. Acho que para mim é Augusto Recife, Zé Antônio os 2 volantes. E Capanema. 3 volantes. Mas não tem conversa. Ou seja, não vamos ter essas falsas esperanças. Vamos confiar. Eu acho que Augusto Recife e Zé Antônio, sim. Não dá mais para colocar Zé Antônio e Augusto Recife juntos. Mas olha, vamos respeitar o seguinte, né? Aí agora tem Raul, tem Rafael Tavares. Aí começa a preocupar. Aí tá aquele lá, o maranhense, né? Tem o Djalma, que ele não pode. Tem o Everton recuperado. Ele não vai abrir mão do Djalma. O Denis vai ser. Não, eu acho que princípio o Djalma não está no time. Mas eu duvido que ele não coloque o Djalma nesse time. Ele pode ter. Ele vai fazer aquela jogada. A gente pode pelo menos em princípio. A gente pode raciocinar. Ainda tem o Everton Silva. Com essas 2 vertentes. Está brigando com essa. O Pikachu treinou de lateral direito. Não, eu falei tudo isso, e até num tom de brincadeira. Mas o Denis é o atacante, é o homem de área. Mas é bom reconhecer que com os 3 volantes foi que o Paysandu ganhou a identidade. É verdade. Foi sempre com 3 volantes. É verdade. O Mazola fez o seguinte, o Campeonato Paraense todo, mesmo contra os times mais descredenciados, digamos assim, o Paysandu ia com 3. Era criticado e tal, mas eram 3 volantes, sempre. E isso deu ao time um jeito muito claro de jogar. Eu acho que isso é importante para o jogador. O jogador sabe como a equipe joga, se comporta. E era assim que o time do Paysandu jogava. E com o Mazola, o volante interessante, o volante que mais saía era o Augusto Recife. Sempre. Os melhores lançamentos saíam dos pés do Augusto. Mas ele é o melhor passe do time. E ele foi, para mim, um dos grandes destaques do Paysandu no Campeonato Paraense. O Zé Augusto não está jogando... Zé Antônio não está jogando nada. Nada. E eu acho que se ele usar... Eu vou chutar aqui, mas Zé tudo Antônio bem. É uma liderança. Que seja o Capanema e o Recife ou o Zé Antônio. E o Djalma. Ele tem 3 jogadores que defendem bem. O Djalma defende muito bem. E ainda tem um jogador que ele gosta. Aí começar ele jogando para mim, lá no meio. Se o Djalma começar jogando, para mim é uma surpresa. Pois é. Neste jogo, especificamente neste mas seria uma boa surpresa, eu acho. Porque com o Djalma no meio? Não. Eu preferia o Djalma no meio, mas próximo do lado que ele vai botar o Pikachu. Claro. Entendeu? Para ser aquele jogador, 1-2 ali. Pode não ser nem de lateral. Eu não acredito que ele vai botar o Djalma de lateral mais. Mas é meio ali. Logo que o técnico Mazola chegou aqui no Pará, que ele começou a treinar, que ele viu o time do Paysandu, ele disse, olha, eu não vejo o Djalma como um jogador que joga de costas para a zaga, como esse jogador que me apresentaram. Ele é jogador para fazer beirada, para trabalhar, então é isso. Se ele for utilizar o Djalma, ele vai jogar pela direita, na tabela com o Pikachu. O Paysandu com o Pikachu de Djalma fez vários gols indo à linha de fundo. Vários. Na verdade, o Mazola sempre usou os pares, né?
as duplas sertanejas. Exatamente. Já que a gente Ele estava sempre falando quis. muito em música aqui, era Djalma e Pikachu na direita e Ayrton e Everton na esquerda. E no meio, Zé Antônio e Augusto Recife. Às vezes usava o Bruninho, que ele insistiu, insistiu. Bem lembrado, o Bruninho Bruninho era mais ainda está usado. por aí, não, não? Everton. Não. Você O tem Bruninho, razão, era Se Ayrton o Bruninho e Bruninho está por aí, É eu isso mesmo. arriscaria um nome infalível nessa escalação. Olha, o Bruninho pode ser o Zinho daquela seleção de 94. Ele estaria seguramente Agora, nesse olha, time. o Paysandu tem um grande problema, porque nós falamos aqui em volantes. O senhor sabe quantos jogadores o Paysandu tem de ligação? Uns 4. Porque tem Paraná, tem o Everton. É igual o Remo. Tem agora Rafael Tavares. Rafael Tavares, Raul. Tavares Tem e Raul. tem quatro opções, mas ainda não tem uma, de verdade. Não, é igual o Remo, Raul, é igualzinho. o Raul diz que tá jogando muito bem, tá Mas, olha, treinando bem. Mas é a Não, mesma mas esse coisa. negócio de mas treino, é a vamos mesma vir de coisa. Marcinho. É, Eu tenho impressão- Leão de treino é um Olha, perigo. Vide Marcinho. Ou o Dinho aí tá apostando no Lenine. Na hora Olha que aí, tem entrar- Lenine. Agora o O Lenine, que Lenine é volante. também. Ih, rapaz. O Dinho Olha, tá ainda tem apostando o no Lenine. Billy. Quando entrar, olha, vai ainda sair. tem... Essas O problema é apostas esse são pessoal. perigosas. Ainda tem mais dois jogadores Porque que o Mazola depois a gosta. galera cobra firme. Não cobra nem do técnico, Olha, cobra do tem mais repórter, dois jogadores, cobra do tem analista. mais dois jogadores que o Mazola acho que vai Dizem que resgatar. quem treina joga, mas às vezes quem treina não joga também, né? Acho que o Hoje o Mazola, Marcinho mostrou isso. É. o Mazola resgata para mim Billy logo de cara. Mas não amanhã. Não, ele vai, eu digo de cara, ele vai resgatar para trazer Daqui pro a grupo. pouco. Né? É, porque também Pablo. o Pablo, sim, Qual mas... é a música, E Pablo? aquele menino que dá trabalho lá, que é do Sub-20, que não tem cabeça, como é que é o nome dele lá? Leandro Carvalho. Esse- Porque o Vica foi Mas bastante esse tá vai ficar, operado. mas ele vai chamar na hora. Tá operado, o Leandro Carvalho. É um tendinite, É. né? Não Joanete, tem né? condições. Inclusive, tem isso também. Agora, Remo e Paysandu, com todas essas dificuldades, vão ter que, pelo menos nesses próximos dias, dividir os elencos com a Copa Norte Sub-20. Ainda há isso. Ainda tem esse detalhe. Mas o né? Paysandu só tem o Leandro Carvalho para aproveitar. Não, Esse pessoal não. que tá aí é. Não, Quem é macho? não, tem o... Não, tem o Murilo que Tem, joga... olha, Araújo. já o Araújo. Araújo, Murilo. Tá, coitado, tá preterido lá. São O jogadores Murilo que tá podem ser ser aproveitados. utilizados. mas olha agora com o Lenine, com o Capanema, com o Zé Antônio, com o Recife, mais o Billy, quem é que vai jogar? Aí, O coitado Murilo do não tem Araújo e o jeito. Murilo vão ter chance? Não tem Nunca. Bom, eu queria abraçar o Fernando Torres, que está nos acompanhando, e o pessoal das redes sociais, o Corneta Pirão. Agora tem o Corneta Pirão, Jefferson. E o Futebol Zoeiro Pará, e também o bicolor Você nunca mais Giovanni falou, Salma. você nunca mais falou no Peri, né? É, rapaz, cadê o Periquito, hein? Onde Ele anda também um pouco mufino nas redes eu acho que sociais. ele... Eu acho que essa época Ele de... está escondido na Samalmeira Não, lá, né? aquele problema dos foguetes ali. Se aproxima essa fase da festa nazarena, ele fica meio, em guarda. Fica arredio, se Agora, protege. Guerreiro, já aproveitando que você citou aí, primeiro registrar o aniversário do Infante João, que foi neste domingo. o Infante João. 13 anos, já até deixando de ser infante. É. E Infante juvenil. amanhã não, hoje já. Dia 18. Com alvorada e tudo em Baião, do meu pai José Dias. Pô, que beleza. 84 primaveras. Não vamos passar, Parabéns, não vamos parabéns. passar em branco que ontem o Paulo Fernando, né? Paulo Fernando, dia E 17. o nosso Adil Fica o Bahia. registro aí. Adil Bahia também. Ontem. Que beleza. Um trio Parada Dura. Paulo Fernando, Adil Bahia e Infante João. Mesmo dia. É uma sequência coisa, de hein? semana agora, né? Que beleza. Já teve Nonato Cavalcante, pesado. Guilherme Guerreiro. E lembrando, Zaire Filho, na próxima quarta-feira também, aniversariante. E nós viemos numa sequência no dia 15 aqui, você lembra, né? Na verdade, Precisamos 13, dizer- 14, 15 vai embora agora. dia 13 teve o Jones. É. Dia 14 o Nonato Cavalcante. Dia 15, Dia 15, o João. dia este 15, locutor que vos fala. Almedinha Dia também. 16, Almedinha também, dia 15. Dia 16, Joaquim Soares, o príncipe da Olha. vida. Porra, E o trio Parada Dura do dia 17. Ainda vem mais Que vem festa pela por aí. frente, Bom, vamos destacar também o caso Copa Verde. A situação continua, né? O doutor Alberto Maia fala do adiamento do julgamento do pleno. Adiar o julgamento logo poderia se pensar que foi bom para ganhar um tempinho, para se repensar na defesa. Alberto Maia não vê assim, pois os argumentos serão os mesmos. A ilegalidade de 4 jogadores do Brasília. Decisão da comissão disciplinar demonstrou que o nome dos atletas não estavam publicados no BID. O parecer da Procuradoria foi um parecer muito bem fundamentado do Procurador-Geral, Dr. Paulo Smith, realmente assegurando a não publicação. É importante ressaltar que o próprio Brasília, nas suas razões do recurso, falam que não estava publicado no BID. Ou seja, eu acho que todos os argumentos estão muito bem claros.
e eu acredito sim que o Pleno manterá a decisão que foi dada em primeiro grau. Alberto Maia, como advogado do clube, foi o responsável em apagar o incêndio da semana passada. Incêndio que ficou entre o Condel e o presidente Vandique Lima. Condel que cobra a presença do presidente nas reuniões. Em contrapartida, o presidente cobrou até aluguel do Conselho Deliberativo na sede social. Eu acredito que isso aí já são águas passadas, já deve estar tudo resolvido. O Vandique é uma pessoa muito tranquila, muito calma. No momento em que o Conselho entender que é importante trabalhar juntamente com a diretoria, ninguém segura o Paysandu. Apesar do período ainda não ser eleitoral no clube, o advogado confirma que é presidenciável. Eu sou um dos pré-candidatos, né? Tem o meu nome, tem do Toni, tem do Clóvis, tem do Ulisses, tem do Ícaro, né? Mas nós estamos chegando ao denominador comum, estamos conversando, ninguém manda no grupo, todo o grupo é que se reúne, é que decide. Estamos avaliando todas as situações, o que for melhor para o Paysandu vai ser decidido pelo grupo. E a gente quer exatamente isso, que o Paysandu consiga esta unidade. São dois poderes importantes, tem o Conselho Diretor, o Conselho Executivo, a Diretoria Executiva, e tem o Conselho Deliberativo, que é um órgão importantíssimo do clube. Então, os dois presidentes precisam compreender a situação e a função de cada lado para que as coisas sigam da melhor maneira possível. Se o Vandique for convocado, ele tem que comparecer ao Conselho Deliberativo para fazer a sua exposição. Isso é uma coisa absolutamente natural. Isso deveria ser algo tipo da rotina do clube. Não podia virar notícia. O que espanta é que toda vez que há uma convocação como essa... De repente é a pré-campanha, muita gente já... Mas começou já a campanha. Agora, olha, não há dúvida que nessa... Claro. Ainda bem que o meu amigo Alberto Maia mencionou, sou vizinho do pai dele, inclusive, o doutor Alberto Maia, e ele falou, assumiu que é um dos presidenciáveis. E digo mais, ele larga na frente, porque até aqui neste ano de centenário, só ele ganhou. É verdade. Ele é o principal artilheiro do Paysandu. É verdade. O departamento jurídico do Paysandu, aliás, esse julgamento do Pleno deve ocorrer no dia 28. Seria agora, esta semana, possivelmente dia 21. Aí o Pleno antecipou para dia 20, quarta-feira, às 10 da manhã, vamos ter o Pleno reunido. Só que saiu de pauta o caso Copa Verde, porque o relator do processo não estará no Rio nesta semana. Então, entrou o caso Novo Hamburgo e ABC, que é o caso da Copa do Brasil. Então, a tendência é que o julgamento do Pleno do caso Copa Verde ocorra no dia 28 de agosto, a outra quinta-feira, dependendo da confirmação da pauta, mas é a tendência maior. Então, fica esse destaque. E no dia 30, o Paysandu reabre a Curuzu. No dia 30, depois de enfrentar o Asa, o Paysandu vai receber o Salgueiro na Curuzu. Salgueiro na Curuzu. Vou te contar uma coisa. Tomara que não seja 9 às da manhã. Às 18h30, com a nova Curuzu sendo apresentada. Aliás, está muito bonita a Curuzu, trabalho belíssimo. Não apenas de gramado, a estrutura. Placar eletrônico. Como é que a gente pode chamar? Estrutura de vidro, né? Estrutura de vidro. Tem Blindex lá? Não é tem um Blindex, nome especial, mas enfim, me fugiu. Mas que é um negócio realmente de Gino Menezes, diz aqui pelo mudaram inclusive os bancos dos reservas e tal. Exatamente, a estrutura todo acolchoado, está muito legal. E realmente... vidro temperado. Esse vidro temperado de 8 milímetros, salvo engano, é a espessura, que dá uma segurança absoluta, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Agora vamos pedir para o torcedor e mostrar de que precisa, no mínimo, se comportar, né? Exatamente. Porque não adianta você fazer tudo isso num gramado bom, um estádio razoável, alguma coisa assim, o torcedor ir lá e jogar pedra. Olha como são as coisas. Fazer o time perder. O Paysandu está o tempo inteiro jogando fora, porque uma meia dúzia de torcedores resolveu soltar bomba, resolveu jogar detritos lá para dentro do gramado. E o Paysandu, mesmo assim, através da sua diretoria, prepara um novo estádio, né? Então, está preparando um novo estádio para você, torcedor. Não é possível que não caia a ficha do cara que fez aquilo. Não pode fazer isso com o clube que ele torce. E não pode correr o risco de ter a mesma infelicidade que teve o Remo, né? Que também aprontou praticamente o estádio e pouco usa porque também está pagando esses pecados aí. Pagando os pecados e
agora já aprovado também pelo Conselho Deliberativo, o Remo vai ter condições, o presidente Zé Capirão vai ter condições de fazer um acordo com uma parceira, uma construtora parceira, para finalmente construir os camarotes e as cadeiras especiais. O estádio do Remo está liberado, tem laudo, porque aquela situação daquelas arquibancadas que foram derrubadas ali, aquela situação é preocupante. Mas elas estão isoladas. Sim, mas tá um tapume ali. Aquilo que Deus o livre numa confusão, os caras podem... Em princípio, o estádio está liberado para outras pessoas. O jogo oficial foi aquele do Independente que a gente citou aqui, não foi lá? Foi, exatamente. E foi liberado para aquele jogo. Bom, e a Tuna está de volta, né? Eu queria saudar aqui a Tuna Luz Brasileira, que fez um amistoso em Garrafão do Norte no sábado, venceu a seleção local por 2-1. Calinde e Cássio fizeram os gols da Tuna, o Simon fez o gol da seleção de Garrafão do Norte. O técnico Zé Carlos prepara a Tuna, faz um outro amistoso no domingo que vem, pela manhã no Souza contra o Isabelense. E a Tuna estreia na 2ª divisão do Campeonato Paraense, dia 21 de setembro. Eu acho que o Zé Carlos ainda não perdeu à frente da Tuna. Está fazendo um trabalho, fez o amistoso com o Remo. Tem uns 4 amistosos deu trabalho para o Remo, a Tuna merecia até a vitória. Foi um jogo 0-0, né? Estou torcendo muito para a Tuna voltar a brilhar. Preocupado com o Águia, né? Em função de mais uma derrota aí, vai pegar o Fortaleza. Perdeu para o Salgueiro, 1-0. A situação do Águia, apesar daquela história da pontuação de 2, a diferença dela do Águia hoje para o Paysandu é 2 pontos. Mas, pelo menos até antes do jogo de hoje à noite, do Paysandu. Mas é uma situação que preocupa, no caso do Águia, porque a gente não vê uma reação, né? O time engrenar. E o Águia nos melhores momentos, aliás, Águia e Fortaleza que vão se enfrentar, nunca houve um vencedor nos confrontos, né? Foram só empates nos confrontos entre Águia e Fortaleza. Mas, no momento também que o Águia estava sobrando. Ainda não houve vencedor nesse confronto? Interessante. E já se enfrentam aí. Eu acho que vamos para o 6º jogo, salvo engano, entre Águia e Fortaleza. Eu lembro que uma vez o Águia foi buscar um empate dentro de Sobral. No ano passado. O Fortaleza tinha perdido o mangue, foi em Sobral, o Águia foi lá e conseguiu um empate. No ano passado houve também um empate, também lá dentro. É sempre empate, é sempre empate, é história. Tomara que seja pelo menos um empate. Não é bom negócio pro Águia. Mas é melhor do que perder. Sem dúvida. Mas em casa, nessa situação... Está na hora de... Quem sabe não começa em cima do Fortaleza uma reação aguiana, né? Tomara. Já já a gente volta para mostrar a capa do Super Bola desta segunda para você. TV e Som e TV. A Yamada tem LG em 10 vezes pra você. LG LED 47 polegadas Full HD e Time Machine 10 de 259,90. LG LED 3D 42 polegadas com conexão HDMI e óculos 3D em 10 de 234,90. Mini System LG X-Boom Pro Blue com 2.800 watts de potência, wireless e DJ Effect em 10 de 389,90. TV e Som e TV. Já sabe, em 10 vezes da Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Mirela, nosso dia a dia é você. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma.
Linha DCAs. Mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Finzão de semana líder. Neste sábado e domingo, mais de 1000 ofertas de arrasar. 1000 ofertas de arrasar. Carretas e mais carretas cheias de qualidade com os produtos que você quer. Só neste fim de semana. Finzão de semana líder. 1000 ofertas de arrasar. Você é líder do líder. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Bcard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Para você poupar, para você ganhar, para você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Já já vamos para a capa do Superbola, mas vamos logo fazer as correções devidas, porque o pessoal não perde tempo. Quando falamos aqui que Águia e Fortaleza só empataram, isso vale até o ano passado. Porque este ano, como o Águia não está bem, ele já perdeu para o Fortaleza no jogo do primeiro turno por 1-0. Foi quebrada essa essa sequência de empates. Aliás, Futebol Zoeiro mandou, Lucas Neves mandou o Álvaro, todo mundo lembrando que essa sequência de empate foi quebrada no confronto do E a primeiro Tuna turno. também já perdeu este ano, E a Tuna- 2-1 para o Para Águia. o próprio Águia. Amistoso lá em então, Marabá. portanto- A Tuna perdeu com o Zé Carlos no comando. Você já viu o Rui com o Trigolino aí, com o seu kit Trigolino. Devidamente Francisco agarrado. Urbano já está esperando você com esse seu Trigolino. Dá uma hein? forra pra ele. Dá uma forra pro Chico Urbano, não vai esquecer dele. Que mais? Mais algumas correções aí, Valmir? Não, só essas duas, né? É, por enquanto. Queria só. Não, agradecer e a galera que não perde, E né? o Rosivaldo Tá Souza, atento. lembrando que a Tuna, nessa sequência de amistosos também, ela teve uma derrota para o Águia, né? Exatamente. De 2-1 lá no Zinho Oliveira. Foi o Rosivaldo, né, que mandou. Só confirmando Tá aí. certo, nosso querido bem lembrado. Bom, vamos conferir aqui a capa do Superbola desta segunda-feira. Lascou de vez. Remo joga mal, perde para os cearenses do Guarani e cai para a 4ª posição em seu grupo na Série D. O time tinha a chance de disparar na ponta em caso de vitória, mas esteve numa tarde sem inspiração. Dia da virada, Papão pega o CRB com o novo comandante. Deu fogão, Gerson Nogueira, Rui Guimarães. Bota, vence o Flu e Fred isola pênalti. Vai Quer dizer, reclamar do gramado. Quer hein? dizer, voltamos ao normal. Sem Fred perdão. perdendo Kardec gol. marca e São Paulo Perdendo bate o pênalti. pouco no clássico. Aliás, o Palmeiras agora está na zona de rebaixamento, porque o Botafogo jogou o Palmeiras para a zona de Que rebaixamento. tudo permaneça como está. Se ficar assim, está de bom tamanho. E o Flamengo venceu o Coritiba num jogo horroroso, diga-se de passagem, mas venceu o Flamengo. Outra goleada do Luxemburgo. Do Luxemburgo. O professor venceu mais uma, está animado. Palmeiras, deixa eu só registrar aqui que sexta-feira à tarde teremos no Souza um jogo beneficente. A seleção de Masters do Pará contra a seleção da OAB. O jogo será às 16h30. Esse evento está sendo organizado pelo Zé Raimundo, pelo Guilherme Salles, pelo Sérgio. Na verdade, é um jogo beneficente para o Tarcísio, ex-atleta da própria Tuna Luz Brasileira, do Clube do Remo, e para o Xaxá. Quem não lembra do Xaxá, que era roupeiro da Tuna, funcionário Cruz Maltino. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, está circulando também um livro de ouro, e tudo que for arrecadado será repassado para as famílias do Tarcísio e do Xaxá, que estão precisando deste apoio. Fica o registro aqui. Vamos lá, Valmireco. Primeiro sorteio. Atenção, aparecendo aqui na Super Tela LG. Aí o kit da Draft. Vai aqui pro Andreu lá do Sideral. Muito bem. E um kit Trigolino, olha aí. O kit Trigolino vai para o japonês aqui, Yashiro 2323. É o endereço dele aqui pelo Twitter. Legal. Obrigado, Valmireco. Obrigado, Gerson. Mandar Obrigado, um abraço Rui. aqui pro pessoal da Trigolino, né, Guerreiro? Aqui o Rui sim. Brandão. Rui Brandão, um abraço Rui para ele. Brandão deve Luiz. estar de cabeça inchada. É, né, rapaz? Remista, Luiz Dias e o Thiago Soares, a galera do Trigolino. Um abraço para essa galera. Um abraço a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoito Trigolino.
tão gostoso que não dá pra falar. Big Ben, celular barato, é na Big Ben. Laboratório Amaral Costa, saúde é uma questão de felicidade. Colégio Ideal, sou ideal toda vida ideal. Midway, conquiste